Então seja bem-vindo à edição semanal do Desejo Imediato. O Desejo Imediato, como sabe, é um programa criado, um canal, a Cor do Dinheiro, para consertar cabeças. Normalmente, na área da sexualidade, quem as conserta é a doutora Maria do Céu Santo. Na área da psicologia clínica é aquela pessoa que você carinhosamente conhece por doutora Nunes. Ora, esta é a semana da doutora Nunes, mas antes de irmos ao assunto desta semana, quero lembrar que o Desejo Imediato tem um mail dedicado ao programa. desejoimediato@gmail.com. E o tema desta semana tem a ver com a educação. Olá, Alexandra, bem-vinda. Explica-me lá porque é que tu escolheste a questão da educação. Já agora, explicar isto bem. Educação o quê? Tem a ver com a test season, ou seja, a estação do ano dos exames, não é? E com a entrada na faculdade. Foi este o tema que a doutora Nunes escolheu. Porquê? Sim. Portanto, antes de mais, porque de alguma forma tenho recebido cada vez mais, e mesmo os adolescentes que têm em terapia estão com essa questão de, ou por entradas na faculdade, ou por exames de 11º ano, ou por questões também ligadas a um 10º ano, que precisa de ser revisado para se na realidade perceber se avança na mesma área, sim, ou se recua, ou se eventualmente faz... Basicamente, é gente que está ansiosa com isto tudo, não é? Sim, é uma ansiedade criada à volta da educação e dos testes. Claro. Okay. E tendencialmente já é. Nestes últimos anos, e nomeadamente também neste ano, por ter havido o tempo em que os adolescentes não tiveram escola presencial, acaba por criar ainda mais ansiedade, porque de alguma forma as aprendizagens são de certa forma diferentes. Alexandre, este é um programa não só para os alunos, mas como para os pais, não é? Sim, os pais, sim. Paizinhos, não se esqueçam que vocês já passaram por isto. Aqueles que passaram, todos nós nos lembramos de ficar um bocadinho acorronado, como dizem os espanhóis, na altura dos exames. Portanto, você já passou por isto. Preste atenção ao programa de hoje, ok? Alexandre, vamos. Pronto, aquilo que efetivamente podíamos começar é aqui no 10º ano. Aquilo que muitas vezes acontece é que foi-se verificando ao longo desse 10º ano o facto de não se saber, não se enquadrar muito bem no curso que se escolheu. Enganou-se no curso. Exatamente. Pronto, ou humanidades. Eu sei o que é, aconteceu-me a mim. Pronto, e então é preciso de facto perceber se é preciso voltar novamente ao 10º ano, e não tem que haver, e aqui é importante salientar, que não é uma perda, mas sim um ganho, não é? Porque muitas vezes acaba por existir este preconceito de que vais perder um ano. Vais para trás, depois os teus colegas já passaram, claro. Não sei o quê. É importante perceber que, se não é de facto o curso desejado e querido, recua-se. Tem que ser visto como, de facto, um processo que vai ainda muito mais ajudar o adolescente a estar na área, sim, que de alguma forma quer e gosta, para poder ser 3 anos... Aquela área em que a pessoa se realiza, ponto, sim, não é? E poder, de facto, estar muito mais encaminhado. Sim. E, portanto, nesse Tens casos sentido, desses? Tenho, pronto, sim. E é esse o conselho que dás? Não hesite, se descobre que está enganado, volta atrás e muda. Exatamente, sim. E aqui é importante também perceber o que é que se passou nesse 10º ano, não é? Se de facto houve aqui uma falta de estudo, porque muitas vezes há, Camila, então é preciso de facto também verificar os pais com os adolescentes, o que é que ali se passou e porque é que se quer voltar atrás, porque é que se quer mudar de curso, e portanto não é propriamente aquela... Às vezes meninos, meninas e tal, que se metem na nossa vida e depois a gente descontrola-se. Todos nós sabemos o que isso é. Pronto, ou porque na realidade já se começou a perceber que não era o curso e que se vai desinvestindo. É verdade, é verdade. E até muitas vezes não há uma partilha, e as notas vão representando e vão sendo... São um sinal evidente que alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem, pronto. Então, de facto, é dialogar e perceber o porquê da mudança, e se de facto chegarem ambas as partes à conclusão de que na realidade é preciso mudar, muda-se. Essa é uma situação. Essa é uma situação. Está arrumada. Arrumada, sim. Agora, a questão dos exames de 11º ano. Pronto, também é um estado de uma grande ansiedade. Olha, tenho a minha filha nessa fase. Sim, e portanto nota-se, e é perceptível, os adolescentes que eu tenho agora em processo psicoterapêutico estão de facto numa crise de ansiedade muito grande. Pronto, e aqui é importante terem a capacidade de conseguirem se organizar a nível do tempo, porque muitas vezes aquilo que acontece... Alexandra, estás a separar o 11º e o 12º, que a minha filha está no 12º, está com a mesma ansiedade em relação à faculdade. Estás a separar as duas coisas? Pronto, pode ser também a nível 12º, a nível dos exames. É só para tranquilizar quem está em fase de entrar na faculdade e também. 12º, sim. Agora nós depois vamos aí acrescentar coisas a nível 12º. Pronto, e o que é que se verifica?
que por vezes está-se com o olho num sítio e noutro sítio, ou seja, não há uma planificação. Podes utilizar a pelos expressão estados. normal, um olho no No- burro e no- outro no no cigano. cigano, sim. Eu estou-me a marimbar para o politicamente correto, ok? É olho no burro e olho no cigano, é este o E o ditado. que é que isto significa? É que, de certa forma, muitas vezes acaba-se por querer fazer tudo ao mesmo tempo e não se faz nada. E os níveis de ansiedade aumentam ainda mais, o que leva a que o dispêndio energético para uma determinada disciplina que se está a estudar seja muito maior, porque de alguma forma está-se a pensar numa outra disciplina que tem que se estudar, que tem que se organizar. Então calma, vamos organizar, vamos fazer aqui um mapa de que horários fazer em relação ao estudo, o que começar primeiro a estudar, perceber quais são os graus de dificuldade de uma disciplina para a outra. Por exemplo, estamos a falar de ciências, a questão de biologia e de fisicoquímica, poder de facto perceber qual é a disciplina que tem mais dificuldades, se deve-se começar pela que tem mais dificuldades, pela primeira, que é o do exame, do dia do exame, e portanto organizar bem, ter tempos de descanso, que é fulcral, tá? Esta coisa de Deixa-me seguir só sempre tentar é importante. perceber se o que eu te vou dizer está correto. Eu, quando andava a estudar e quando percebia quais eram as cadeiras que tinha mais dificuldades, punha um mapa na parede e dizia assim, separava mais dificuldade, menos dificuldade. E na zona da mais dificuldade dedicava mais tempo. Punha mesmo graficamente mais tempo. Isso é uma boa solução? É uma boa solução. No entanto, Camila, é importante perceber se nós estamos com o exame, por exemplo, dia 8, Sim. é normal que não se vá estudar ou não se vá preocupar tanto com o que acontece a 16 ou a 23. Claro. Não é? Porque há uma coisa que tem mais urgência. Tem mais urgência. No entanto, é preciso perceber se é necessário despender um pouco mais de tempo, se calhar fazê-lo muito mais antecipadamente do exame, do primeiro exame, Sim. para que na realidade não se misture as coisas, Ok. não é? Porque se no fundo está-se a estudar quase numa véspera, Exatamente. nos dias de véspera de um exame de biologia para um de fisicoquímica, quer dizer, o estado de ansiedade também é muito maior e a baralhação também é muito maior. Portanto, ter Ok. aí alguma atenção, mas pode ser de facto uma possibilidade de fazer isso e dou isso como uma ferramenta. Uma das coisas que acontece muito nesta altura, há pessoas que dizem assim, eu gosto de estudar com música, eu gosto de estudar com a televisão ligada, mas não, o estudo é mesmo só quando nós estamos também concentrados. Qual é o conselho que tu dás? Eu já vou dizer qual é a minha opção. Não, aqui não há conselhos e muitas vezes os pais referenciam isso A psicóloga disse aquilo. Não, nem é na psicóloga, é o facto de dizer, porque o meu pai diz que eu não estudo porque ouço televisão, ok. ou o meu pai diz que eu não estudo porque eu ouço música. Aqui é respeitar, de facto, aquilo que faz sentido ao adolescente fazer. Mas é preciso dar resultados. Claro, não é só... Claro, mas eu estou a dizer aquilo que na realidade pode ser uma mais-valia, não é? Porque nós também, enquanto estudantes que já fomos, percebemos que por vezes temos métodos para... E é verdade, há pessoas que até lidam bem separam bem o cérebro. Sim, exatamente. sim, e com barulhos. Por exemplo, eu sempre me dei bem com barulho. Por exemplo, sim, e portanto, tendencialmente pode haver um preconceito em relação Está a ali isso. a Catarina Vaz atrás a filmar, que está a dizer que também é mesmo assim. Não, sim, eu também acabava por estar sempre com música ou com barulho e tenho pessoas, amigas ou mesmo lá está, jovens que efetivamente não se concentram. Agora deixa-me falar-te noutra técnica. Caramba, parece que eu é que estou aqui a fazer programa hoje, que eu fazia quando... Ensinaram-me isto quando eu andava a estudar na faculdade. É assim, Camilo, diga a si próprio, quanto tempo é que você precisa para estudar esta cadeira? Um mês? Reduza o standard para 15 dias e obrigue-o a aprender aquilo em 15 dias. E funcionava. Sim. Ou seja, eu colocava tanta pressão sobre o processo de estudo que apanhava aquilo na globalidade e depois ia só detalhar alguns aspectos que já me faltavam para aprofundar a matéria. Isto faz sentido? Mais ou menos. Aqui um bocadinho no nosso tempo nós não sofremos tanto de ansiedade. Pois não, é verdade. E hoje em dia É o grande os problema. adolescentes sofrem de uma grande ansiedade. Ok. E portanto essa pressão Sim, pode não piorar. é uma mais-valia. E eu vejo isso nos Ou seja, processos terapêuticos que a têm. maior parte dos casos que tu tens é a gente que está mesmo pressionada pela ansiedade. Sim. E portanto Ok. esse deadline e esse prega-fundo Pode agravar. Pode agravar. Olha, Ter aí alguma para mim era o contrário. atenção. Eu só trabalho bem sob pressão, Sim, estás a ver? sim. É curioso. Sim, e aí lá está, é perceber o nosso biorritmo, é perceber o que faz sentido para cada um de nós. Não é? E isto em conclusão daquilo que tu falavas em relação à música, em relação à televisão, Pois. tem que haver esse respeito
mas de alguma forma, e aqui eu salvaguardo, porque muitas vezes os pais, nomeadamente, falam muito do telemóvel ao pé. Está sempre com o telemóvel e, portanto, acabam por não estar concentrados. É um facto, e eu falo isso precisamente com eles, não é? Porque o lado há uma desconcentração grande, porque há uma distração em relação a todas essas olhadelas para o telemóvel. Sim. E, no fundo, o facto de estar-se com a cabeça noutro sítio. Pergunta que eu gostava de colocar. O telemóvel não perturba mesmo o estudo? É que eu acho que isso perturba. Sim, por isso é que eu estou a dizer. Ao contrário da música e da televisão, sim, o telemóvel perturba mesmo. Perturba, não é? Porque no fundo a música ou a televisão é um pano de fundo que está lá e que a pessoa está dissociada, é uma companhia. Exatamente. O telemóvel é uma distração. É intrusivo. Na medida em que a pessoa está, o adolescente está efetivamente concentrado ou desconcentra-se daquilo que é o objetivo, que é o estudo. Não é? Sim. E há essa dissociação entre o estudo e o tomar conta e até muitas vezes a ansiedade que existe para tomar conta do que é que está a acontecer a nível das E a pessoa está ansiosa, ele não me liga, pronto, ela não me liga, sim, falta aqui a mensagem. Exatamente. Né? Muitas vezes foi dar uma volta com alguém. Sim, eles acabam muitas vezes por verbalizar e perceber que na realidade é uma fonte de distração. Né? E, portanto, isso ter aí algum cuidado com isso. Em relação depois aos exames de 12º ano, que é óbvio que são muito mais ansiogénicos na medida em que na realidade estamos aqui a entrar para porque é o grande salto, sim, não é? Sim. Que é, eu vou entrar na faculdade ou não. Ou não, pronto. Pois. E aqui é importante perceber que mais uma vez não se perde, tá? Eu já tive situações de miúdos que inicialmente queriam veterinária, e queriam e não entraram, e eu fico novamente a fazer melhorias, a biologia, por exemplo, eu quero veterinária, e começaram efetivamente, por exemplo, a ter explicação para a biologia, e em janeiro começaram ali a ter uma fonte de interesse por economia, já tive situações destas. Acho muito bem, por economia acho muito bem. E entretanto começarem a estudar e a arranjar uma explicação de economia e mudarem da área, irem para uma área de economia, de gestão, e darem-se bem, completamente diferente do que inicialmente tinham pensado, que era veterinária, por exemplo. Quando se os pais estiverem perante uma situação destas, o que é que tu aconselhas? Sim, aqui tem que se perceber a convicção, não é, do adolescente, não é? E lá está, mais uma vez, o diálogo, a comunicação, a partilha é importante, não é? E não achar que está até ali a ter uma epifania e que vai para um caminho que não era o desejável, porque há 3 ou 4 ou 5 ou a vida inteira quis aquilo e agora está a retroceder, porque também existe o contrário. Camilo, também já tive situações em que eu queria gestão, eu quero contabilidade, depois descobre que é ir para a veterinária. E depois, efetivamente, vão para a faculdade e não gostam, não se identificam e têm uma necessidade de recuar. E mais uma vez aqui é importante o diálogo, a partilha do que é que está a acontecer, porque para os pais é ansiogénico perceber que nesse ano as coisas podem de facto não avançar e terem que recuar. Mas, por exemplo, a malta que revela uma ansiedade grande, tanto os pais como os miúdos que vão ter contigo, o que é que tu dizes às pessoas? Sim, para já percebo o que é que está ali na base daquela ansiedade. Não é? Ok, não é chapa 5 para todos. Não. E muitas vezes aquilo que eu verifico são, de facto, alunos muito esforçados, muito empenhados e que duvidam de si próprios em relação a isso. Confiança. Não é? Pronto. E então aí aquilo que eu trabalho com eles efetivamente é a confiança e é a capacidade deles conseguirem perceber o seu plano de estudo, o seu investimento, aquilo que apreenderam, não é? E que o lado positivo de que eu vou ser capaz de conseguir fazer tudo aquilo que tenho vindo a fazer ao longo do estudo no exame. E que a calma, a ponderação, a confiança são efetivamente ferramentas que vão criar uma capacidade de concentração, de foco e de acalmia nesse mesmo exame. E o que é que dizes aos pais? Porque os pais também devem andar ali.
Sim, andam porque também acabam por ficar influenciados Pois, pelo é estado isso mesmo. emocional É. deles, não é? É. E, portanto, no fundo, muitas vezes é policiar às vezes o estudo, porque às vezes há jovens que estudam muito e estão muito tempo... O que é que quer dizer? O que é que quer dizer com em- policiar o estudo? Vamos lá. Sim, porque muitas vezes é isso que eu ia dizer, ficam muito tempo a estudar. Passam muitas horas a estudar e, portanto, isso é importante que eles possam fazer pausas, porque há efetivamente adolescentes que acham que não é necessário pausas e que querem ganhar tempo e que fazer uma pausa de 10 É uma minutos estupidez. é perder tempo. E não é? Isso é importante que aconteça. A tranquilidade não é? e o equilíbrio sim. é fundamental Sim, nesta história fundamental, toda. pronto. Ou eventualmente aqueles que estão um bocadinho mais no laissez-faire. Pronto, os pais estarem um bocadinho mais em cima e, nomeadamente, esse policiamento do telemóvel, ou poder falar com eles e poder, com eles, também poder criar esse plano de estudo para, de alguma forma, os focar e os concentrar mais. Muito bem, Alexandra, vou só lembrar às pessoas o mail do programa, desejoimediato@gmail.com. Uma questão, como estamos nesta altura de muita gente preocupada com isto, se precisarem de ter alguma consulta online contigo, não tem problema. Não. É só escreverem para ti. Sim. Fácil, está a ver? Foi o Desejo Imediato desta semana, estudo, test season, ok? Atenção, tranquilo. Coisa mais importante, tranquilidade, ok? O mundo não acaba se tivermos algum desaire nesta matéria. Já sabe que o Desejo Imediato é um programa criado para consertar cabeças aqui na Cor do Dinheiro, que semanalmente há aqui uma troca entre a doutora Nunes e a doutora Maria do Céu Santo. Nós voltamos a ver-nos na próxima semana com a doutora Maria do Céu Santo. Tenham um grande fim de semana e obrigado. Obrigada.